Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui para fazer essa transmissão desse trabalho neste domingo. Eu acredito que Deus tem uma palavra poderosa da parte de Deus, que o nosso pastor Júnior de Carvalho estará trazendo para cada um dos nossos corações. Eu acredito que Deus, nesse tempo de crise, nesse tempo de lutas, de batalhas, o Senhor está com as mãos estendidas sobre toda esta nação. É nesta forma, é desse jeito que o crente, que o servo de Deus tem que viver, acreditando que as mãos do Senhor estão estendidas sobre toda a nossa nação. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos aqui no capítulo 118 de Salmos, e verso 14, ou do verso 13 até o verso 17, diz assim: com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Olha que palavra poderosa da parte de Deus. O salmista, em um determinado momento, ele estava fazendo esta oração, clamando a Deus e exaltando ao Senhor através de uma forma de cântico, dizendo: não morrerei, mas viverei para contar as proezas, as bênçãos que o Senhor me concedeu na minha vida e para o meu povo. Nesta noite nós vamos fazer aqui um momento de oração. Convido a todos os irmãos que estão participando conosco agora dessa transmissão. Eu acredito que cada um de nós temos que agora, neste momento, invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto e buscar a face do Senhor, que Ele vai se voltar para nós, e a bênção, o milagre, a porta do escape, Ele vai abrir para nós escaparmos desta tão grande calamidade. Em o nome de Jesus eu chamo a todos agora, para nós buscarmos a face do Senhor, buscarmos a glória do Senhor sobre esta nação, sobre este povo que serve a Deus com uma alegria e com prazer. Não estamos aqui para transmitir notícias de morte, de destruição. Estamos aqui para levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, para a sua vida. Não é hora de desanimarmos, não é hora de ficarmos parados, tremendo e descaído o nosso semblante. É hora de levantarmos as nossas cabeças e clamarmos ao Senhor como gente que é vitoriosa, gente que tem na sua frente o Rei dos Reis, o Senhor que não perde batalha. Então nesta noite vamos orar em nome de Jesus, crendo que o Senhor mais uma vez nos dará vitória diante dessa situação que nós estamos vivendo. Povo de Deus, oramos agora. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Cremos, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano, o Senhor é o dono dos céus e da terra. Foi o Senhor que criou todas as coisas. Nada escapa aos cuidados do Senhor, nada escapa ao controle do Senhor. O Senhor é um Deus justo, um Deus abençoador. Eu acredito, ó Pai, que a nação brasileira, a nação cristã brasileira, que tem invocado o Senhor nesses últimos dias, eu acredito que o Senhor está com os ouvidos atentos, ouvindo o clamor do teu povo. A tua igreja está agora prostrada, a tua igreja está buscando o Senhor com fervor, com fé, com confiança, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que não está com os ouvidos tapados e nem com as mãos encolhidas, para que não possa abençoar, para que não possa alcançar o necessitado, aquele que está aflito, aquele que está sem ânimo para caminhar, meu Pai. Oramos agora para as casas, para as famílias, aonde tem alguém enfermo, aonde tem alguém sofrendo alguma situação
situação desconfortável, que a tua mão gloriosa, que o teu anjo poderoso possa estar, meu Deus, auxiliando esta sua serva, este teu servo. Em o nome de Jesus nós oramos pelos trabalhadores nos hospitais, as forças de segurança, os policiais, todos aqueles que não podem parar, meu Deus, mas precisam trabalhar para ajudar os que precisam de ajuda. Em o nome de Jesus nós pedimos por essas pessoas também, pedimos pelo nosso governo também, do governante do nosso país, o nosso presidente, que o Senhor dê sabedoria para ele, que o Senhor dê direção para ele neste momento, para conduzir esta nação, meu Deus, para o rumo certo, porque nós sabemos que essa nação é do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor nós oramos e agradecemos por esse momento de vitória. Cremos que o nosso pastor já está a posto aqui para trazer uma palavra para cada um dos nossos corações nesta noite, em o nome de Jesus. Olá, povo de Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria, um privilégio poder compartilhar com você nessa noite de domingo, esta live, trazendo a vocês uma palavra de reflexão, de meditação. A minha palavra de gratidão a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui transmitindo ao vivo do templo da nossa igreja Assembleia de Deus, Jardim Portinari, a igreja que acolhe você. Nós resolvemos sair rapidamente da acomodação de nossa casa e vir até o templo, até a igreja, para que nós possamos daqui liberar uma palavra especial para a sua vida neste domingo. Hoje, um domingo diferente, não é? Olhar para a igreja e ver os bancos vazios, realmente o coração da gente fica um tanto quanto entristecidos, não é verdade? Mas uma coisa é certa: no controle de todas as coisas, e eu não tenho dúvidas que Ele está no controle da minha vida, da sua vida, da nossa casa. Eu quero mandar aqui um forte abraço a todos os membros da nossa igreja que estão em casa, não sei se na sala, no quarto, na cozinha, mas o certo é que estão nos acompanhando. Que Deus possa vos abençoar de uma forma extraordinária. Nós reservamos para a noite deste dia algo especial, e você que está nos acompanhando através desta live, se você quiser uma oração, pode enviar os seus pedidos. Diácono Tony Ramos está aqui nos auxiliando, e ele estará também anotando estes pedidos de oração. Se você precisa de uma oração, você pode, através aí dos comentários, mandar o seu pedido, o seu nome, e nós com certeza estaremos em oração pela sua vida e pela sua família. Eu tenho percebido que a rotina das pessoas mudou de forma drástica nesses últimos dias, não é? As pessoas em casa, isoladas, encurraladas, trancadas, e naquela expectativa de que haverá realmente parte do Senhor. E nós, como igreja, nós não podemos nos calar. É bem verdade que estamos obedecendo às orientações do Ministério da Saúde, da Prefeitura da nossa cidade, aqui em Franca, no estado de São Paulo, mas nós também não podemos nos calar como igreja. Devemos sim continuar orando, clamando, intercedendo e buscando a face do Altíssimo, e que toda essa situação sirva também de lição, não é? Para todos nós, de lição para todos nós, que possamos tirar de toda esta pandemia, de toda esta crise, lições para a nossa vida no dia a dia. A minha palavra de gratidão também ao nosso copastor. Deus abençoe nosso grande companheiro, presbítero Daniel Pereira. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado também pela vida do Jefferson, que me acompanha hoje aqui, nosso tecladista também, presbítero da nossa igreja.
E eu quero agradecer a todos que estão envolvidos aqui nos bastidores, não é? Deus abençoe o Lenay, Deus abençoe o Kleberson, a irmã Roberta, e também ao diácono Tony Ramos, que é o nosso tesoureiro e também nos acompanha nessa noite de domingo. Nós sabemos que o domingo, ele é do Senhor, não é? É o domingo em família, aonde nós nos reunimos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu confesso que depois da live que nós fizemos na sexta-feira, algumas coisas começaram a brotar no meu coração, algumas coisas começaram a vir ao meu coração, e comecei a perceber, após a nossa transmissão, começaram a postar louvores, mensagens bíblicas, frases de louvores, e isso muito, mas muito alegrou o meu coração. É isso que nós devemos fazer nessa fase, nesse momento de crise. Todo o país, o mundo, a nação, o planeta está vivendo uma situação caótica, depressiva, angustiante, mas o Senhor, o nosso Deus, é aquele que nos fortalece. E eu quero, na noite deste domingo, compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor a respeito do sofrimento. Quando você fala de sofrimento, a Bíblia, ela nos mostra muitos exemplos. São inúmeros exemplos de pessoas que passaram por situações de calamidade, de dificuldade, e abraçaram-se em um sofrimento a ver inesgotável. Mas em todos estes nós vemos também a mão poderosa do Senhor. Aleluia! A mão poderosa de Deus agindo, intervindo, entrando com a providência e tirando essas pessoas de situações dificílimas. E eu gostaria, nesta noite de domingo, trazer uma visão teológica sobre o sofrimento e usar como pano de fundo Jó, um personagem conhecidíssimo da Bíblia. E quando se fala de sofrimento, o que vem na mente em primeiro plano. Então eu quero trazer aqui para vocês um panorama, uma visão teológica sobre o sofrimento no seguinte prisma: Jó, sofrimento, fé e adoração. Você pode repetir comigo aí onde você está? Sofrimento, fé e adoração. Nós encontramos estas três características na vida de Jó. Jó passou por momentos de sofrimento ao extremo, mas em meio ao sofrimento, Jó também teve oportunidade de agir com a sua fé, e acima de tudo, ele reservou também, mesmo dentro de um período de sofrimento, ele reservou um espaço, uma prioridade para a adoração. Vamos abrir a nossa Bíblia de Jó, capítulo 1, livro de Jó, e o versículo de número 11, e depois leremos o capítulo 2 e o versículo de número 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 11: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e serás, ou melhor, e verás, se não blasfema de ti na tua face. Capítulo 2, versículo de número 5: Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. Dois textos que mostram duas realidades diferentes. A primeira, Satanás se apresenta diante do Senhor e pede para cirandar na vida do patriarca Jó. E no primeiro texto, no capítulo 1, versículo 11, Satanás vai dizer ao Senhor: olha, toca-lhe nos seus bens, toca-lhe em tudo quanto tens,
e tu verás que ele certamente te blasfemará, e mais, blasfemará de ti na tua face. Posterior a isso, no capítulo 2, versículo 5, Satanás vai indagar novamente a Deus, e ele vai fazer um novo pedido, um novo desafio a Deus, e vai dizer o seguinte: olha, estende porém a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Alguma coisa te lembra isso? Te tocar nos ossos e na carne. Olha a sequência do versículo: e verás se não blasfema de ti na tua face. Meus irmãos, que situação difícil, que situação adversa, que problemática na vida do patriarca. Vejamos com o pastor presbítero Daniel, que no primeiro plano tocaria nos seus bens, na sua economia, naquilo que ele possuía, e posteriormente na sua saúde física. Eu percebi ao longo desses dias em casa, confinado, não é? Em quarentena, eu percebi que o que se fala nos meios de comunicação, além de uma pandemia e pessoas morrendo, o que se fala também é uma crise econômica, não é? Fábricas fechando, não é verdade? Prefeituras parando, governo parando, há uma crise instaurada. Mas eu venho com uma palavra profética para a tua vida: Deus vai reverter esta situação. Assim como eu, muitos companheiros, pastores e pessoas do mundo inteiro estão se reunindo na noite deste dia para levantar as suas mãos e profetizar bênção sobre as suas nações. Essa pandemia, ela está alastrada em todo o mundo. São mais de 160 países que estão enfrentando esta crise violenta, agressiva. Este vírus que veio para afligir, adoentar, não somente o físico, mas o emocional de muitas pessoas. Eu ouvi ao longo do dia de hoje uma reportagem de um empresário que me deixou um tanto quanto preocupado. E ele diz o seguinte: que morrerão muito mais pessoas de depressão, se suicidando, do que da própria doença. Vejam só, olha onde nós estamos chegando. Muito mais pessoas irão tirar a sua vida em depressões, em angústias, do que por conta do próprio vírus. Mas nós viemos aqui nesta noite com uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Deus está no controle da sua existência. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua família. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade, assim como ontem e sexta-feira, de brincar com meu filho de carrinho, não é? Coisas que às vezes na correria do dia a dia eram tanto quanto complicado por conta dos muitos afazeres que eu tenho. Então nós tínhamos ali um tempo reservado, mas era minúsculo para brincar. E esses dias o meu entretenimento tem sido brincar de carrinho, não é? Brincar de Hot Wheels, brincar de heróis. E eu estava olhando hoje para o meu filho ao longo da manhã, a gente brincando e nos entretendo, e eu estava percebendo como os compromissos da vida, como o acúmulo de coisas que temos, nos distancia às vezes de quem nós amamos, de quem nós queremos bem. Então que nesse tempo de confinamento você possa se unir à sua família, se unir aos seus, abraçando-os, acolhendo-os e acima de tudo mostrando a eles que sim, haverá um milagre da parte do Senhor. Agora vejamos uma visão. Uma das grandes
indagações que as pessoas fazem em relação a Deus é sobre a razão de Ele ter permitido o sofrimento. E muitas destas pessoas culpam o próprio Deus por tudo isso. Eu já vi muita gente praguejando a Deus, liberando palavras ofensivas a Deus, porque muitos dos seus sofrimentos é uma culpabilidade do próprio Eterno, do próprio Deus. Porém, estas pessoas precisam saber que após o pecado de Adão e Eva, guarde isso, após o pecado de Adão e Eva, o sofrimento ele se tornou uma realidade. Ele se tornou uma realidade na vida do homem e trouxe consequências trágicas para a humanidade. Vejamos que após o pecado no Éden, após o pecado consumado por Adão e Eva no jardim do Éden, algumas consequências vieram à humanidade, a saber, os espinhos, os abrolhos, o trabalho árduo do homem, as dores de parto. E tudo isso nós encontramos no livro do Gênesis. Quando você lê as Escrituras Sagradas, Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 20, você vai encontrar todas essas referências, os abrolhos, os espinhos, o trabalho árduo do homem, as dores de parto e por fim, a morte. Percebe que com a entrada do pecado adentrou-se também a morte, a maior consequência do pecado. E nós comprovamos tudo isso no livro de Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: o salário do pecado é a morte. Olha que afirmativa preocupante. O salário do pecado é a morte, porque depois da queda, o sofrimento passou a fazer parte da vida de todos os mortais, e por isso ele deve ser analisado sob diversos aspectos. E quando eu vejo o sofrimento analisado por alguns aspectos, eu começo a compreender o princípio, eu começo a compreender as orientações e quais são os aspectos que nós precisamos analisar do sofrimento. Primeiro, o aspecto teológico, uma visão teológica. Segundo, uma visão social. Eu preciso ver o sofrimento no aspecto social. Subsequente, no aspecto econômico e entre muitos outros. Então percebam, o sofrimento tem que ser analisado em diversos aspectos: teológico, social, econômico, moral, entre muitos outros. Por esta análise, nós como servos de Deus, podemos observar que há diversos tipos de sofrimento. Quando eu começo a olhar no aspecto social, no aspecto teológico, no aspecto moral, no aspecto econômico, por esta análise, eu posso definir que existem alguns tipos de sofrimento. E eu gostaria de compartilhar com você quais são os tipos de sofrimento. Primeiro, o sofrimento consecutivo, na sequência, o sofrimento corretivo, punitivo, instrutivo e redentivo. E ao estudarmos com minúcias cada um deles, nós veremos, isso aqui é maravilhoso, que Deus, que o próprio Deus os utiliza muitas vezes para corrigir o homem. Anote isso:
para corrigir o homem, e que cada um deles tem causas e objetivos específicos. Deus não faz nada por acaso, minha gente. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito, tudo tem um direcionamento. Deus não faz nada por acaso. Eu vou fazer isso aqui agora. Não, há um propósito, há uma questão em análise. Deus não vai fazer nada por apenas fazer. Há um propósito em tudo. Mas eu gostaria de compartilhar com você sobre alguns tipos de sofrimento. Talvez você esteja em alguns destes. O primeiro tipo de sofrimento é o sofrimento consecutivo. Anote aí, sofrimento consecutivo, que, por exemplo, é o resultado dos erros do próprio homem. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que é o resultado nosso mesmo. É o nosso resultado, não é? O resultado dos erros do próprio homem. Um exemplo, e aqui eu gostaria de me ater nisso, são as enfermidades causadas pelo vício. As enfermidades causadas pelo vício, pela ingestão de alto teor de gordura, por exemplo, e até mesmo pelas más ações dos homens. Vejamos, a pessoa vive durante um bom período de sua vida no vício, na bebida, na droga, não é? E ela vai adquirir ao longo da sua vida um sofrimento consecutivo. E posteriormente, mesmo que ela venha a se render ao Senhor, Deus pode limpar toda a sua vida, transformar todo o seu caráter, mas há alguns sofrimentos que são consecutivos, como por exemplo, a mentira, a calúnia, a desobediência às leis humanas e divinas. Eu tenho visto por esses dias muitos profetas aparecendo nas mídias sociais, e alguns até criticando muitos de nós por fecharmos as igrejas, por não recebermos mais o povo em nossos cultos. Mas eu disse aqui na nossa igreja, uma semana antes de sair o decreto, que nós só fecharíamos o templo se houvéssemos uma determinação da justiça. Se viesse algo, um decreto do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente, e quando chegou, sem hesitação, nós acatamos. Por quê? Porque existem sofrimentos que são consequência, ele é consecutivo. Muitas pessoas estão vivendo um sofrimento na vida por conta da mentira. A mentira o escravizou, a mentira o aprisionou. Está vivendo um sofrimento consecutivo, foi consequência de algo feito há muito tempo. Outros estão sofrendo por conta de uma calúnia, não é? Ou porque caluniou, ou porque foi caluniado. Outros estão enfrentando o sofrimento consecutivo por conta da desobediência às leis humanas e também às leis divinas. Ora, se você está numa rodovia e a placa está dizendo que você tem que ir a 110 por hora, e você está a 140, 160, e acontece um acidente, aí você vai dizer assim: não, foi o diabo que fez isso acontecer. Não, é uma consequência daquilo que você praticou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: há tempo de mudar as circunstâncias da sua existência, há tempo de você mudar o curso da sua vida, há tempo de você barrar esse sofrimento, para que ele não continue chegando na sua casa, chegando na sua família.
O sofrimento consecutivo, ele está inserido na lei da semeadura. Isso é uma verdade. Na lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 vai dizer: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Preste atenção: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. Agora preste atenção. Preste atenção. O sofrimento consecutivo é como a lei da semeadura. O que você planta, você colhe, meu amigo. O que você plantar, você vai colher. Não pense você: ah não, eu vou plantar isso aqui agora, e daqui a pouco eu já estou indo embora e ninguém mais vai colher. Tome cuidado. Preste atenção. Talvez você não colha em vida, mas os seus filhos colherão. Talvez você não colha, mas os seus netos colherão. Existem sofrimentos que são consequências daquilo que praticamos hoje. Então, se você não quer que os teus filhos passem por aquilo que você passou, não pratique neste tempo, para que eles não venham receber o resultado num tempo posterior. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estava ontem na minha casa me perguntando que palavra que eu vou ministrar. Que palavra que eu vou ministrar para o povo, para a nação, para o nosso povo que está em casa. Que palavra? Eu poderia trazer uma outra palavra, mas Deus colocou no meu coração: fale sobre os sofrimentos, sobre os tipos de sofrimento. Estamos vivendo um tempo de sofrimento, de angústias, mas eu venho com uma palavra de Deus para você. Mesmo no sofrimento, Deus pode mudar as situações da sua vida. Então guarde: o primeiro sofrimento é o consecutivo. Consecutivo. O sujeito bebeu a vida inteira, se drogou a vida inteira, e no final da vida quer desfrutar de uma saúde incomparável, invejável? Não, senhores. Não, senhores. O que você tem que fazer? Pare tudo. Stop, please. Pare tudo. Dê um stop, por favor. Pare. Não faça mais. Não continue nesta prática errônea, adversa, mas receba de Deus o alívio para o seu sofrimento nessa noite. Receba de Deus o alívio deste sofrimento para a sua família nesta noite. Pastor, eu traí a minha esposa, eu estou vivendo um momento de colapso, estamos separados, houve um rompimento de aliança. Receba uma palavra de Deus: a tua casa será restaurada em o nome de Jesus. Ei, você praticou, a consequência foi a separação, mas Deus pode entrar com milagre na tua casa agora, na tua família agora, restaurar o seu casamento, oh glória, restaurar a sua família, e nesse tempo de angústias, aleluia, Deus pode mudar a situação da sua casa. Deus pode mudar toda a situação da sua família. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento corretivo. Esse sim pode ser a ação de Deus para levar o homem a deixar suas más ações. Você pode repetir comigo? Repita aí: sofrimento corretivo. Sofrimento corretivo. Esse sofrimento corretivo é Deus agindo, é a ação de Deus para levar o homem a deixar as suas más ações, as suas práticas errantes e errôneas. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12 vai dizer assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Isso aqui é tão sério e nos deixa tão pensativos, porque eu jamais corrigi os meus filhos por não gostar deles. Eu jamais corrigi a minha filha, o meu filho, por não gostar. Todas as vezes que eu os corrijo, é por conta do meu amor que eu tenho para com eles. Muitas das vezes que eu os instruo e os exorto, é porque eu os amo, é porque eu sei que lá na frente o Senhor fará coisas lindas na vida deles. Existem sofrimentos que são correções de Deus para as nossas vidas. O escritor aos Hebreus vai nos escrever e nos orientar: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Olha o que ele vai dizer: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você já viu a grandeza disso? Ele exorta, ele corrige aqueles que ele recebe por filho. Percebe uma coisa: todas as vezes que há correção, é porque há um propósito final naquilo tudo. Eu me lembro, minha gente, que com 13 anos de idade, eu comecei a fazer ETAD. 13 anos, estudava no templo sede, trabalhava, e após o trabalho, ia direto para a sede, para estudar ETAD, com 13 anos. Quando eu fiz alguns livros, eu me desanimei, eu quis parar. E eu lembro que o meu pai, um dia na mesa do café, ele disse para mim: meu filho, não pare, esse curso vai te ajudar lá na frente. E eu pensei comigo, eu com 13 anos de idade, vai me servir para quê, pai? Vai me servir para quê? Eu estou com 13 anos, vou fazer 14, eu quero é curtir a minha adolescência, eu quero é jogar bola no final de semana, eu quero é sair do trabalho, vir para casa e dormir, descansar. Ele dizia a mim: não faça isso, continue estudando, continue se aperfeiçoando, lá na frente vai servir para você, lá na frente vai te ajudar. E hoje eu vejo o resultado de começar tão cedo, aquilo que eu tinha na cabeça e na mente que não serviria. Hoje eu agradeço a Deus por aquela exortação, por aquela orientação do meu pai. Então perceba uma coisa: quando Deus corrige, é porque Ele ama. Também confirma que o sofrimento corretivo é resultado do amor de Deus, e tem como objetivo maior levar o homem a deixar a prática dos seus erros. Então o sofrimento corretivo: ah, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? É para te colocar no lugar, é para te colocar na linha, é para te colocar no prumo. Meu Deus, mas por que está acontecendo isso com a nação? Por que está acontecendo isso no Brasil, no mundo? Há um propósito, presbítero Daniel, há um propósito. Talvez Deus esteja nos corrigindo para que nós voltemos com fidelidade para a presença dEle. Eu sei que essa minha mensagem vai entrar em lares de pessoas que estão desviadas, estão afastadas do caminho do Senhor. E se você conhece algumas destas, depois compartilhe esta mensagem, mande para algumas pessoas, compartilhe. Talvez algumas pessoas estão desviadas, estão afastadas dos caminhos do Senhor, e estão vivendo numa situação de correção de Deus. Deus está dizendo: volte hoje mesmo, volte agora mesmo para a minha presença, volte,
Volte agora mesmo. Talvez você está me assistindo agora ao vivo e você está afastado dos caminhos do Senhor, mesmo na sua casa, aleluia, mesmo aí no aconchego da sua família. Talvez você está dizendo: eu quero me render a Cristo, eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Você não precisa vir na igreja, você não precisa levantar a tua mão aqui na sua casa mesmo. Levante a tua mão e receba esta palavra de correção de Deus para a sua vida. Marque alguém que talvez esteja desviado. Você que está me assistindo ao vivo, marque alguém que esteja desviado, marque ele agora nessa live ao vivo. Deus está agindo. O sofrimento corretivo é resultado do amor de Deus. Terceiro aspecto do sofrimento, e em uma análise teológica, é que existe também um sofrimento punitivo. O sofrimento que pune, que é aplicado por Deus ao homem quando esse não quer deixar a impiedade e a perversidade. O próprio nome já diz, é um sofrimento que pune, ele é punitivo. Um exemplo desse sofrimento é o cativeiro babilônico. É um exemplo claro. No período de 70 anos, no qual o povo judeu ficou cativo na Babilônia, por ter, primeiramente, seguido a impiedade, ter desobedecido a Deus, quebrado várias regras divinas, várias regras. Deus os leva para um cativeiro. Deus permite esse cativeiro babilônico. Agora você percebe uma coisa interessante, e aqui nós precisamos analisar de forma cautelosa. Uma das ocasiões que Deus permite ao povo esse cativeiro é que por um período de 430 anos o povo trabalhou incansavelmente e não deixou a terra descansar. Olha que coisa. Por mais de 400 anos o povo trabalhou incansavelmente, quebrando uma regra primordial da lei, que a cada 7 anos a terra deveria descansar um. Mas eles não obedeceram isso e foram infligindo a lei, quebrando as regras. E aí Deus falou: agora eu vou cobrar tudo de uma vez, eu vou trazer tudo de uma vez. Vocês poderiam me pagar isso aí a cada 7 anos, mas como vocês quebraram as regras, Jefferson, então vocês vão pagar de uma vez, vai pagar de uma única vez, e são 70 anos de cobrança. A minha oração é que nós não venhamos a passar por este sofrimento punitivo, que Deus não venha nos punir por todas as vezes que Ele nos chamou à sua presença, por todas as vezes que Ele nos chamou à tua casa, por todas as vezes que Ele nos chamou ao seu reduto. Eu recebi uma mensagem hoje, e essa mensagem, ela mexeu com o meu coração, ela mexeu com a minha alma. E uma pessoa disse assim: pastor, são poucos dias que nós estamos impedidos de ir na igreja. Passaram-se poucos dias que nós fomos impedidos de ir ao culto, e agora eu posso sentir na minha alma uma tristeza muito grande de quando recebi as mensagens do Senhor, quando recebia os chamados do Senhor para participar de um culto de quarta, de um culto de sexta, ou até mesmo de um culto de domingo. E eu olhava no meu celular e dizia: mas de novo essa mensagem? Não, me deixa aqui, me deixa na minha. E essa pessoa relatou a mim hoje: irmão Daniel,
que o seu coração estava dilacerado, por conta de querer vir, mas não poder vir, de querer estar, mas não poder estar. Tomemos cuidado com essa situação. O sofrimento punitivo é real, e ele é aplicado por Deus ao homem. Um outro exemplo deste sofrimento nós encontramos em Êxodo capítulo 14, no qual está registrado a destruição dos egípcios no Mar Vermelho. Isso aconteceu porque Faraó, ele fora perverso com o povo de Israel. Vocês conhecem muito bem esse texto, Êxodo capítulo 14. E como consequência, Deus destruiu todo o teu exército. Deus destruiu todo o seu exército. No ano de 2017, eu tive a oportunidade de pisar no Egito, de ir àquela nação. E quando eu cheguei naquela nação, a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela é maravilhosa, a Bíblia ela é real, e pisando naquela nação em 2017, eu olhei, eu vi algumas construções, e eu percebi, ninguém pode brincar com Deus, ninguém pode brincar com Deus. Aquela nação nunca mais conseguiu se levantar. Olha que coisa. Aquela nação nunca mais conseguiu progredir. É bem verdade que nós temos exemplos milenares de que muitas coisas vieram da mente egípcia, e isso é fato, porque a Bíblia vai mostrar isso. A Bíblia vai mostrar que em sua época tudo saía de lá, a arquitetura de lá, medicina de lá, as instruções de lá. Foi por isso que Deus colocou Moisés um bom tempo, não é? No mínimo 40 anos lá dentro do palácio para aprender tudo que fora necessário. Mas depois daquela situação, o Egito nunca mais foi o mesmo. A nação foi totalmente destruída. Isso é muito sério. Esse aspecto do sofrimento punitivo traz à nossa mente que nós não devemos brincar com Deus. Não brinque com Deus. É chegado a hora, é chegado o tempo. Não brinque com as coisas sérias de Deus. Outro dia eu vi num grupo de WhatsApp pessoas satirizando a doença, pessoas brincando com a fé dos outros. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. O sofrimento punitivo, ele é real, e é Deus que aplica esse sofrimento, primeiramente para mostrar o seu poder, e ele é aplicado também para que a impiedade e a perversidade seja neutralizada. O próximo sofrimento, e uma análise dele, é o sofrimento instrutivo. Olha que interessante, o próprio nome já nos fala o que é assim chamado porque não acontece como resultado de erros do homem. O sofrimento instrutivo, ele não vem por conta da ira de Deus, mas porque ele é permitido pelo Altíssimo, como ou com o objetivo de nos ensinar verdades do Senhor. Que coisa maravilhosa. O sofrimento instrutivo, ele vem para nos instruir, ele vem como instrução, porque através dele
Deus revela facetas do seu caráter, do seu poder e da sua sabedoria. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é fantástico. Um exemplo desse sofrimento, ele é encontrado em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 40, no qual nós observamos os discípulos em meio a uma tempestade, vento, chuva, um vendaval, e nós vemos no texto como Jesus acalmou aquela tempestade, como Jesus aquietou aquela situação. Aquele sofrimento para os discípulos serviu-lhes de instrução, porque esta ação de Cristo deixou os discípulos surpresos, deixou eles assim, surpresos, pois não sabiam que Jesus podia acalmar uma tempestade. A minha pergunta é essa: você sabia que o seu Cristo, o nosso Cristo, tem poder de acalmar as tempestades? Aleluia! Você sabia que Ele tem poder para aquietar os ventos, para acalmar as ondas? Você sabia que o seu Cristo, que o meu Cristo, Ele tem poder para colocar fim em qualquer situação da sua vida? E talvez os céticos podem dizer assim: então mande Ele parar essa pandemia. Talvez os descrentes podem dizer: então mande Ele parar com esse vírus. Ele tem poder para fazer isso, mas Ele pode também estar nos instruindo, nos ensinando algumas coisas nesta situação, nesta adversidade. Mas eu tenho plena certeza que Ele pode acalmar, Ele pode fazer parar, porque Ele é Deus. E nós vemos com isso que o mestre, ele utilizou de um sofrimento. Qual foi o sofrimento? A tempestade. Imagine ali, você já andou de barco? Já andou? Andar de barco é uma coisa interessante. Eu tive a oportunidade algum tempo atrás de andar num barco chamado o barco pirata, não é? Em alto mar, em Camboriú. E quando eu andei naquele barco, a princípio foi algo interessante, gostoso, mas quando chegou a uma certa distância da praia, começou a ouvir alguns pequenos ventos. Meus irmãos, que desespero. Eu tenho algumas fotos que foram tiradas naquele momento, e é notório o desespero no meu olhar, não é? O meu rosto denunciava o meu desespero. É terrível. O barco vai numa altura incrível e ele desce numa velocidade incalculável, e o seu corpo fica naquele gingado do mar. Agora você imagine o sofrimento destes discípulos. Você já pensou? A tempestade, o vento soprando, as ondas batendo. Então a tempestade foi um sofrimento para ensinar algo aos discípulos. E o que ele ensinou aos discípulos? A capacidade que Jesus tinha de acalmar as tempestades. Oh glória! Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida agora. Receba esta palavra. Talvez você está vivendo um sofrimento instrutivo. Deus está te instruindo. O vento está soprando, a onda está subindo, mas Ele está no barco. Ele está no barco da tua casa, Ele está no barco da tua família, Ele está no barco da tua saúde. E esse vento vai passar. Você crê nessa palavra? Você acredita que ele vai passar? Mas receba. Senhor, está me instruindo, então me mostre de fato o que está acontecendo. Me mostre de fato quais são as questões que eu preciso alinhar na minha vida. Quais são as questões que eu preciso colocar
em norte na minha vida. Talvez esse sofrimento venha para instruir a sua vida. E eu vou fechar esta palavra, eu vou encerrar essa minha reflexão com o último sofrimento, que é o sofrimento redentivo. Que coisa maravilhosa! Redentivo, que por sua vez tem por objetivo beneficiar alguém. Esse sofrimento, ele pode beneficiar alguém. E nós temos aqui o maior exemplo desse tipo de sofrimento. O maior exemplo, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos salvou. Foi um sofrimento redentivo, que trouxe redenção para nós. O maior exemplo desse tipo de sofrimento é este: Jesus, o Cristo, a morte de Cristo, que nos salvou da perdição eterna. Você pode glorificar a Deus na sua casa, você tem coragem de fazer isso, de glorificar a Deus aí na sua sala. Dê um glória a Deus aí no seu sofá. Levante a tua mão, dê glórias a Deus, porque este sofrimento, aleluia, nos trouxe salvação, nos salvou. E eu quero fechar com outro exemplo que nós encontramos neste sofrimento, que é nas perseguições causadas pela pregação da palavra. Aqui, nesse sofrimento redentivo, os pregadores sofrem para salvar vidas do pecado, e isso também é um sofrimento redentivo. Outro dia, no Texas, eu vi um pregador de rua. Ele foi para frente de um grande estádio, aonde aconteceria um grande show de uma banda country muito conhecida no Texas. E aquele pregador se posicionou em frente daquele estádio e começou a pregar a palavra de Deus, começou a trazer uma palavra de vida para aquelas pessoas. E conforme entrava os participantes daquele grande evento, alguns xingavam, outros blasfemavam, outros jogavam latinhas, outros jogavam alimentos, muitos riam, chacoteavam e entraram para o evento. Ao término, o pregador estava sujo, machucado, ferido, ferimentos no seu rosto, ferimento nos seus braços. Ele havia se machucado por levar a palavra de Deus. E voltando para sua casa, a poucos metros do estádio, ele ouviu um grande tiroteio, mas era barulho de muita munição. E naquela noite, mais de 400 pessoas foram assassinadas por um suicida. Porém, aquele homem, mesmo com as marcas no seu corpo, voltou para a tua casa, crente que havia feito a sua missão. Talvez você está sofrendo angústias, marcas no seu corpo. Talvez é um sofrimento redentivo. Não pare de pregar a palavra, não pare de levar a palavra. E diante dessas verdades, nós podemos afirmar que os amigos de Jó, eles cometeram
o erro de muitos crentes ao longo dos milênios. Eles erraram. E qual foi o erro? O de atribuir o sofrimento dos cristãos aos pecados que eles cometeram. Esse erro ficou provado. Finalzinho do livro de Jó. Finalzinho do livro, quando você vai ler, no finalzinho do livro de Jó, quando Deus, olha que termo, irado com os amigos de Jó, ordena que os seus amigos fossem até ele, até Jó, e pedisse perdão por tudo aquilo que haviam dito ao longo do seu sofrimento. Jó 42, 7 e 8 vai falar isso, que Deus fica irado, Deus fica revoltado, ele vai e diz aos amigos de Jó: vai até o meu servo Jó e peçam-lhe perdão. Eu vou finalizar, e com esta palavra nós não queremos dizer com isso que o pecado não gera sofrimento. Preste atenção. Nós não queremos dizer com isso que o pecado não gera sofrimento. Muito pelo contrário. A maioria dos sofrimentos é o resultado dos pecados e dos erros da humanidade. Porém, nem todo sofrimento é resultado do pecado, o qual pode ser também como causa, por exemplo, de uma situação difícil. Talvez você está passando uma situação econômica difícil, vem um sofrimento na sua vida. Talvez você não pecou, mas veio um sofrimento, talvez por conta de uma economia, um problema difícil no país, que talvez gera um desemprego, uma enfermidade que nós estamos vivendo agora, uma enfermidade. Como consequência, vem também o sofrimento. Mas eu quero finalizar esta palavra dizendo que em qualquer destas situações, Deus, aleluia, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Não poderíamos também esquecer-nos, anote isso, da vontade de Deus, que permite o sofrimento aos justos, como o objetivo de instruí-los, aperfeiçoá-los e corrigi-los. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado por esse tempo emprestado a nós, disponibilizado a nós. Muito obrigado. Que Deus, em sua infinita grandeza e misericórdia, possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu sei que muitas pessoas nos enviaram pedidos de oração, e nesta palavra final nós estaremos orando por todas essas pessoas. Várias pessoas pediram suas orações: Maria Ângela, Carlos Augusto, Gabriela, Cristiano. São pessoas que nos fizeram pedidos de oração através da nossa live, e nós estaremos orando por vocês nessa oração final. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus filhos, que nenhum mal te suceda e que praga nenhuma chegue na sua casa. Orar, vamos orar. Você que está na sua casa, se coloque de pé comigo, se coloque de pé comigo, se levante, vamos juntos clamar ao Deus dos céus, o Deus que nos livra dos sofrimentos da nossa vida. Sofrimentos estes que às vezes vêm para nos instruir
alguns destes para nos punir, outros também para nos corrigir, muitos dos sofrimentos como consequência do que fizemos, e por fim, como redenção. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Pai querido, nas minhas mãos estão alguns pedidos, e muitos outros serão feitos ao longo da semana e através desta mensagem. Eu não sei quais são as adversidades que cercam as famílias, além desta pandemia que estamos enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle de todas as coisas. Eu oro por estas pessoas que mencionaram os seus pedidos, coloco minhas mãos sobre esses pedidos, como se estivesse colocando as mãos sobre cada uma destas pessoas, repreendendo todas as enfermidades, todas as angústias, as depressões, as tristezas, as angústias, amarguras, sejam repreendidas pelo poder que há no nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Alguns estão desacreditados e até mesmo criticando a nossa fé, mas eu creio no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder que há no nome de Jesus, e nós oramos pedindo a tua bênção sobre todas as famílias. Alcance esses pedidos, alcance estas famílias, e que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. É a minha oração em nome de Jesus, e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Foi muito bom estar com vocês, foi muito prazeroso participar deste momento. Guarde no teu coração, guarde no teu coração, assim como Jó passou pelo sofrimento, agiu com fé e adorou a Deus. Faça isso, mesmo no sofrimento. Exercite a sua fé, e com a sua fé exercitada, adore o nome do Senhor. Deus abençoe a todos que estiveram comigo aqui. Deus abençoe Diácono Tony, Lenay. Deus abençoe o Kleberson, nosso copastor. Deus abençoe o presbítero Daniel Pereira, grande companheiro, grande amigo. E aqui comigo, meu tecladista abençoado. Deus abençoe o presbítero Jefferson Guedes por me acompanhar nesta live. E a irmã Roberta, que é a esposa do irmão Kleberson e que está acompanhando ele também. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero liberar a bênção apostólica sobre você. Que a comunhão do Pai, o amor que está no Filho e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Que todos juntos possam dizer um amém. Amém. Deus abençoe.